Você tem um inimigo. Talvez você nem perceba que tem, mas ele está lá. Aquele grupo que te irrita só de ouvir o nome. Aquela figura política que você não consegue nem ver na tela, sem sentir algo se apertar no peito. Aquele tipo de pessoa que na sua cabeça, representa tudo de errado com o mundo. E sabe o que é curioso? A maioria das pessoas que tem esse inimigo nunca parou para se perguntar de onde ele veio. Não o inimigo em si, mas o ódio, a certeza, a visceral sensação de que aquelas pessoas são um perigo, uma ameaça, o obstáculo entre você e um mundo melhor. Porque essa sensação não nasceu dentro de você, ela foi plantada. Deixa eu te contar como isso funciona. Quando qualquer movimento político quer crescer, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de uma promessa e ele precisa de um culpado. A promessa é o futuro que você vai ter. O culpado é o motivo pelo qual você ainda não tem esse futuro. Sem promessa, não há esperança. Sem culpado, não há urgência. E urgência é o que move pessoas, não há esperança. A urgência, o medo. A sensação de que se você não agir agora, alguma coisa vai ser perdida. Alguma coisa vai ser tomada de você. Pensa bem. Você já se mobilizou por algo porque estava tudo bem? Porque a vida estava tranquila e você queria que continuasse assim? Provavelmente não. As pessoas se movem quando sentem que estão perdendo algo. Quando sentem que tem alguém do outro lado tentando tirar o que é seu. O seu emprego, os seus valores, o seu jeito de viver, os seus filhos, o seu país. O inimigo não precisa ser real para funcionar. Ele precisa ser crível. E aqui começa a parte que desconforta. Porque quando você recebe um inimigo pronto, embalado, com nome, com rosto, com um histórico de crimes e falhas, você não questiona. Você reconhece. Parece que você já sabia. Parece que aquilo que te apresentaram confirma algo que você sempre suspeitou. Isso não é coincidência. É design. O inimigo político perfeito é construído com cuidado. Ele tem características que ativam medos antigos. Medos que você nem sabe que carrega. Medo do estranho, do diferente, do que não entende. Medo de perder status, de ser substituído. De virar irrelevante. Medo de que tudo que você construiu não valha nada no novo mundo que está chegando. Esses medos existem em todos nós. Eles são humanos. Eles são parte de como o cérebro funciona, criado para detectar ameaças, para proteger o grupo, para desconfiar do que está de fora. O que os movimentos políticos fazem é usar esses medos como combustível. Eles não criam o medo. Eles só apontam onde focar. Você aprendeu a odiar lendo manchetes. Não estou dizendo que as manchetes eram mentira. Algumas eram verdade. Algumas eram meias verdades. Algumas eram enquadramentos. A mesma realidade apresentada de um ângulo específico, que ativa um sentimento específico, que leva a uma conclusão específica. O enquadramento é mais poderoso do que a mentira. Porque com o enquadramento, os fatos são reais. Você pode checar. Você vai confirmar. E aí a conclusão parece inevitável. Parece sua. Parece que você chegou lá sozinho. Mas você não chegou sozinho. Alguém escolheu quais fatos mostrar. E essas escolhas somadas, ao longo de meses, de anos, de uma vida inteira consumindo informação dentro de um único ecossistema. Essas escolhas formaram uma imagem do mundo dentro da sua cabeça. Uma imagem que tem inimigos muito claros e aliados muito confiáveis. Agora vem a parte mais difícil. Não é só a mídia. Não é só o político. É você também. Porque em algum momento você decidiu, consciente ou inconscientemente, que queria ouvir mais daquilo, que preferia a fonte que confirmava o que você já sentia. Que era mais confortável ficar onde todos concordavam do que entrar num lugar onde alguém ia questionar. Isso tem nome. É a tendência humana de buscar confirmação para o que já acreditamos. Não somos máquinas de lógica. Somos animais sociais que precisam pertencer.
E pertencer significa concordar, significa ter os mesmos inimigos que o grupo tem. Quando você compartilha um conteúdo sobre o inimigo, você não está só passando uma informação, você está sinalizando, está dizendo: eu sou do seu lado, eu vejo o perigo que você vê. Pode contar comigo. E isso gera aprovação, gera pertencimento, gera a sensação boa de estar certo, de estar do lado certo, de ser parte de algo maior. O ódio, nesse contexto, não é um sentimento negativo. Ele é uma moeda social. Quanto mais você demonstra, mais você recebe em troca. Deixa eu ser mais direto. Os líderes que mais crescem não são os que apresentam as melhores soluções. São os que melhor nomeiam o inimigo. Porque solução é complexa. Solução exige detalhes, concessões, tempo, incerteza. Inimigo é simples. Inimigo é aquele ali. É culpa dele. E quando você tem um inimigo claro, você não precisa entender o problema. Você só precisa eliminar o inimigo. Isso é muito mais fácil de vender. É muito mais fácil de sentir. É muito mais fácil de sustentar ao longo do tempo. Mesmo quando as promessas não se cumprem. Mesmo quando a situação não melhora. Porque se a situação não melhorou, a resposta está pronta. O inimigo ainda está lá, ainda está agindo, ainda está sabotando. Precisamos ser mais duros, mais rápidos, mais decisivos. Precisamos eliminar de vez. O inimigo nunca some. Ele se transforma, ele se adapta, ele cresce junto com o movimento que precisa dele para existir. E aqui está o ponto mais perturbador de tudo isso. Você pode estar do lado certo, e ainda assim, estar sendo manipulado. Não é sobre esquerda ou direita. Não é sobre progressista ou conservador. É sobre a estrutura de dar a você um inimigo antes de te dar uma análise. A estrutura de ativar seu medo antes de ativar seu raciocínio. A estrutura de fazer você sentir que agir com ódio é agir com justiça. Quando o ódio e a justiça parecem a mesma coisa, você parou de pensar e começou a reagir. E quem reage é previsível. Quem reage é controlável. Desde que o inimigo seja apontado corretamente, você pensa que está lutando por uma causa, mas pode ser que a causa esteja sendo usada para que você lute por algo que nem sabe que está defendendo. Então o que você faz com isso? Não estou dizendo que você deve abrir mão das suas convicções. Não estou dizendo que não existe injustiça no mundo, que não existe gente mal intencionada, que não existe estrutura que precisa ser mudada. Estou dizendo que antes de agir, vale a pena perguntar: esse ódio que eu sinto, ele é meu? Eu cheguei até ele pelo caminho da observação, da experiência, do raciocínio? Ou ele me foi entregue pronto, com um laço, numa embalagem que sabia exatamente o que eu queria ouvir? Porque existe uma diferença enorme entre discordar e odiar, entre resistir e destruir, entre ter convicções e ter inimigos. Convicção te move em direção a alguma coisa. E quando você passa a vida inteira movendo-se contra, você nunca para de se perguntar: mas para onde afinal eu quero ir? Pensa nisso a próxima vez que você sentir aquela raiva acesa só de ouvir um nome, só de ver um rosto na tela, só de ler uma manchete. Para só um segundo e se pergunte: quem precisa que eu sinta isso agora? Porque alguém precisa, sempre. E enquanto você não souber quem é esse alguém e o que ele ganha com o seu ódio, você não é livre, você é útil. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas.